Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui na manhã desta segunda-feira trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre o empate do Flamengo contra o São Paulo. Esse empate que gerou muita discussão, isso porque o Flamengo sofreu para poder empatar com o time reserva do São Paulo. E também sobre a repercussão para a próxima partida do Flamengo, que será contra o Grêmio no Maracanã, partida pela Copa do Brasil. O Flamengo tem uma vantagem de 2-0, mas depois do que vimos entre Flamengo 1 São Paulo 1, nós vimos que vai ser uma partida difícil, porque o Flamengo não está jogando nada. E também tem a declaração do Marcos Braz falando sobre uma possível demissão aí do técnico Jorge Sampaoli. Vamos analisar nesse momento a imprensa esportiva, tem muitos comentaristas aí falando, mas antes, faz o seguinte, já chega deixando o seu like, participe do nosso canal, escrevendo nos comentários a sua opinião sobre o que está acontecendo no Flamengo. E também, se você não é inscrito no canal Meu Megão React, eu convido você a fazer parte se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Assim sempre você estará recebendo todas as notícias e informações do Mengão, tá bom? Vamos então analisar nesse momento, tem muitos comentaristas trazendo as informações. Crédito desse vídeo, canal ESPN, canal da Band, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Entre Flamengo e São Paulo, 1-1. Vamos lá, em relação aos protestos, os protestos que vêm da torcida, a gente sempre respeita, desde que sendo sem agressão, enfim, o procedimento normal, o torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Em relação ao... Eu não entendi, o que você perguntou em relação ao elenco? O elenco saíram várias notícias, grande parte do elenco já não tem a mesma harmonia com o São Paulo. Eu não acredito nisso, as notícias que saem eu não acredito, em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. O São Paulo é um bom treinador, todo mundo sabe, a gente teve um evento que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude, todas as pessoas que são do departamento entenderam isso e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Uma partida, acredito, bem jogada. Um primeiro tempo que nós tivemos um pouco mais de posse, com o jogo mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo adianta a sua marcação, com a entrada do Gerson e do Everton, passaram a jogar pressionando um pouco mais a nossa saída de bola. A partir daí nós tínhamos uma situação preparada, tivemos 3 oportunidades para que pudéssemos definirmos o jogo. O Flamengo naturalmente prevaleceu um pouco mais na segunda etapa, mas foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Eu acho que foi um jogo bem interessante da nossa parte. Vamos com calma em relação ao Rames, aos poucos ele vai se integrando, ele vai também alcançando as suas melhores condições. E o pênalti, né, isso daí eu não vou falar, porque infelizmente nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição
E talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez, se não fosse assim, nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais, além daquilo que nós temos nesse momento. Dorival Júnior, que foi recebido com muito carinho pelos jogadores do Flamengo, com quem ele trabalhou na temporada passada. Antes da bola rolar, a gente vê as imagens aí dos cumprimentos dos ex-jogadores de Dorival ao treinador, que em 2022 foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América pelo Flamengo, na sua terceira passagem pelo clube. Ficou entre junho e novembro de 2022 por lá. E foi muito cumprimentado antes da bola rolar. Dorival Júnior. No Maracanã, neste domingo, Flamengo e São Paulo ficaram no empate em 1-1. Pedro Henrique Torre acompanhou essa partida e chega agora ao Sport Center com mais detalhes, com personagens do jogo, tudo completinho pra gente. Fala, Pedro. Valeu, pessoal. Neste domingo, Flamengo e São Paulo fecharam um turno aqui no Maracanã, 1-1, um empate que teve emoção até o finalzinho da partida. Um jogo importante, os dois times em momentos opostos na temporada, o Flamengo vindo de eliminação na Libertadores para o Olímpia, o São Paulo, por sua vez, de classificação em cima do São Lourenço pela Sul-Americana, e aí um confronto também de técnico, Sampaoli, muito pressionado, e o Dorival, ex-treinador do Flamengo. Foi até muito acarinhado pelos seus ex-jogadores, recebeu vários abraços dos atletas rubro-negros antes do início da partida. Um empate em 1-1, gol do Lucas para o São Paulo, do Pedro para o Flamengo. O Flamengo cai para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, fica a 15 pontos de distância do líder Botafogo, e o São Paulo, com 27 pontos, está ali em 9º lugar. Então, um jogo bastante emocionante, mais de 50 mil pessoas aqui no Maracanã, nesse domingo do Dia dos Pais. Gritos de time sem vergonha, protesto contra os dirigentes do Flamengo, uma pressão bastante grande diante da má fase da equipe. O Flamengo que tentou de alguma maneira ali pressionar o São Paulo, mas teve muitas dificuldades de organização. E ainda no primeiro tempo, o Lucas, aniversariante do dia, 31 anos, um chute rasteiro de fora da área, abriu o placar para o São Paulo, 1-0, deixou a situação mais complicada para o Flamengo. No intervalo, o São Paulo sacou, por exemplo, o Arrascaeta e colocou o Everton Ribeiro, também o Thiago Maia colocou o Gerson e foi chamado de burro pela torcida do Flamengo. O São Paulo teve chance até de ampliar o placar nessa segunda etapa, com Wellington Rato e também o Juan, mas no finalzinho da partida, o Luiz Araújo sofreu um pênalti do Michel Araújo dentro da área, claro, e aí o Pedro foi lá conferir o empate 1-1, amenizou muito pouco a situação do Flamengo, segue em pressão, e as duas equipes no meio de semana têm Copa do Brasil. Depois da partida, falamos com os personagens aqui do Maracanã. Se você observa mis times anteriores, são totalmente diferentes. Então, há uma adaptação ao jogador, mas que ainda não há uma creo que siempre, sin salvarme de ninguna responsabilidad, porque no tengo ningún reparo em autocriticar. Sobre as vaias, isso é normal. Futebol é como um relacionamento, né? Quando você em casa faz as coisas mal, seu esposo ou esposa não vai te receber com flores. E para reverter isso é ganhando jogos e a torcida vai vir a nosso favor de novo, e para a gente conquistar essa vaga quinta-feira, que a gente sabe que é muito importante. Só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu, e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o... A gente vai falar de Flamengo, do seu Flamengo. A verdade, a crise está instalada no Flamengo.
Desculpa, tem duas declarações. O jogo já foi ridículo, mas tem duas declarações da coletiva de imprensa ali na saída. De quem? Que é pra dar risada. De acordo com o Sampaoli, ele ainda tá se adaptando ao elenco do Flamengo. Tá no aviso, é ridículo pensar, tá no aviso prévio ali já pra mim. E o Marcos Braz falou que não tem clima ruim, não. Que tá tudo certo, que ele não consegue enxergar um clima ruim. Imagina se eles falassem isso. E os técnicos. E o técnico não precisa falar, Neto, mas também não precisa tentar enganar o torcedor e tirar de trouxa, porque o clima já não era bom antes do soco que o Pedro levou. E uma vez que a diretoria mantém o Sampaoli, que absurdo isso, mantém o Sampaoli, mostra que tem uma preferência. E essa diretoria tem que bancar mesmo, que de 2019 para cá foram 9 técnicos. Vai fazer o quê essa altura do campeonato? Mas a gente já falou aqui, né? O filho tá lá, o técnico não consegue ganhar esse time, são 31 jogos, 31 escalações diferentes, ele ainda está se adaptando. Hoje o Flamengo espaçado, e aí não é culpa só do Sampaoli. O que nós estamos vendo no Botafogo é um time com fome de título, com vontade de querer buscar esse título. O time do Flamengo é preguiçoso, ninguém morde a bola, não tem disposição alguma em querer mudar a situação. Você pode até querer derrubar técnico, não gostar do técnico, mas é seu nome que está lá dentro de campo vestindo a camisa do Flamengo. Você está carregando a camisa. O time hoje... O que você quer dizer é que os jogadores não estão fazendo isso. Ah, Neto, me fala uma boa atuação do Flamengo, fora do Grêmio, recentemente. Mas aí é mais... Calma, Miquelete. Calma, que eu vou fazer, calma. Você acredita que os jogadores são mais culpados do Jorge Sampaoli? Você não pode, nesse momento do Flamengo, culpar só o Sampaoli. Tá. A diretoria é omissa, o presidente ninguém viu. A diretoria muitas vezes tem postura amadora. Tá. É só você ver o planejamento de 2023 que eles jogaram no ralo. E aí, lógico que dentro de campo você tem que analisar. O que é o Davi Luiz no sistema defensivo? Muita gente criticou o Felipe Luiz no último jogo, agora na eliminação. Um dos poucos jogos que o Felipe Luiz teve uma atuação tão ruim. Mas tem a carga deles também dentro de campo, Neto. Vamos lá. O Maurício Noriega, no seu entendimento, o Flamengo perde para ele mesmo? O Flamengo não joga aquilo que se pensava de 2019? O Flamengo é soberbo? O Flamengo deixou de ser o Flamengo com a massa que tem? Ou os adversários aprenderam a jogar contra o Flamengo? E jogaram hoje com o São Paulo, com o time misto, o que se esperava era uma vitória. Ainda mais do que aconteceu na Libertadores. O que você pensa de tudo isso? Eu acho que você está certo em tudo, menos na última parte. Porque não tem muito o que entender desse time do Flamengo ainda. Não dá. As outras coisas todas são verdadeiras. O Flamengo estava se acertando, tinha feito um baita jogo contra o Grêmio, tinha conquistado uma vitória sensacional contra o Atlético, aí o Flamengo consegue arrumar uma crise ele mesmo. Não precisa de inimigo. Naquele momento era hora de arrumar tudo no Flamengo, estava tudo encaminhando. E o Flamengo, jogando do jeito que jogou contra o Grêmio, é difícil para qualquer time ganhar. É muito difícil. Mas você não fica com a sensação, Nori, que o Flamengo, digo o elenco dentro de campo, e eu tenho essa impressão desde 2019 ali, mas 2019 eles, enfim, era um time especial. Eles ganham quando querem. Tipo assim, se a gente acelerar um pouquinho o jogo aqui, a gente ganha. Talvez eles tenham achado isso hoje e não deu certo, contra o time reserva de São Paulo. Não, Neto, várias vezes o Flamengo tem essa postura, a minha. É que acho assim, tem jogo, não é que é falta de vontade. Eu acho que às vezes tem. Os caras derrubam imperador, derrubam o rei, derrubam o presidente, não vai derrubar técnico de futebol? Claro que derruba. Só que assim, tá aqui um cara que jogou bola há muito tempo. Tem alguns jogos que os caras jogam com mais vontade do que às vezes até o jogo é inconsciente, né? Mas falta vontade diante de um São Paulo? Eu acho que hoje o gol do Lucas tem 6 caras em volta da bola, nenhum dá o bote. Aí você fala, opa, peraí. Só que não foi só nesse jogo. A zaga não vem morder, não tem tempo. Marília, o que você vê do time do Flamengo com o Jorge Sampaoli, daquilo que você não enxergou e aquilo que você viu no jogo e aquilo que vai acontecer com o Flamengo? Porque já tá fora da Libertadores. Você tem a Copa do Brasil que ganhou de 2-0. Você tem o jogo do Grêmio. E a Copa do Brasil pro Flamengo é muito pouco pro investimento. É quase que ridículo. Para as pretensões do ano são pequenas. Nesse momento, eu vejo que o Flamengo, no jogo de quarta-feira, só tem a perder. É um cenário muito parecido com a final do estadual. O Flamengo vence o primeiro jogo por 2-0, de forma contundente, em cima do Fluminense. Ainda o Flamengo. Olha que o Maurício falou verdade, melhor. No meio da semana. 3, 4, 5, 6 caras. No meio da semana, o Flamengo perde para o Alcas na estreia da Libertadores e é atropelado pelo Fluminense no jogo da final. Então, no segundo jogo, o Vitor Pereira só tinha a perder, entrou em campo campeão e saiu vice-campeão de forma vexatória.
O Sampaoli tem, nesse momento, a mesma coisa. Ele conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil em Porto Alegre. Sim. Qualquer coisa que acontecer na quarta-feira, mesmo uma classificação xoxa, é ruim para ele. É muito difícil, além de todas as declarações que a Lívia pontuou, a coletiva do Sampaoli hoje ela foi desconfortável, porque ele foi muito perguntado sobre o clima e ele tentou, de fato, né, no portunhol dele, sair das perguntas, mas uma delas, uma pergunta da Raíza Simplício, que é ótima jornalista. De quem? Raíza Simplício. Ela é Raíza Simplício. Sensacional. Ele disse assim, não, eu tenho que resolver dentro de campo. Fora de campo, tanto faz. Não é tanto faz. Né? Eu entendo as críticas em relação ao tamanho que tem o elenco do Flamengo, eventualmente as panelas que o Flamengo formou desde 2019 para cá. Todo time tem. Mas não é possível. Ele falou também que os jogadores têm que se adaptar a ele. Quando ele foi apresentar, ele disse o contrário, né? Até porque ele chegou naquele rastro do Vitor Pereira que não tinha conseguido fazer o time jogar falou como ele. que o Pedro e o Gabigol não jogavam junto. E verdade, né? Pois é. Não, mas aí se ele fosse o Guardiola, eu até entenderia. Chega o Guardiola, mas o São Paulo não tem esse peso. O Guardiola dando duro no Harvard. O que eu acho assim, não é possível. É um cabo de guerra que não tem como o Sampaoli vencer. Se os jogadores não quiserem, e não é nem derrubar técnico, é não querer mesmo, não vai acontecer. Então, eu acho que esse jogo de quarta-feira ele é emblemático como foi a final do estadual. Qualquer coisa que saia do script para o Flamengo se classificar, porque já está classificado para a final da Copa do Brasil, eu acho que é insustentável, ainda que a direção do Flamengo insista... Não, o Grêmio é time que vira jogo. Não, eu sei o Grêmio ganhou um jogo por 2-1. O Grêmio é time copeiro, o time tem o campeão do mundo, o Grêmio é um time forte. O que você pensa do Flamengo, Badawi? Eu acho que o grande lance... Eles são perna, né? Foi ter mandado um baita treinador embora, cara. Dorival Júnior. Eu acho que essa começou ali. Diretoria amadora, como é que você joga Dorival fora não tinha que ter mandado, é um baita treinador. O que você enxerga do Flamengo, Badawi, como tá jogando, como evoluiu, cara, esse ano, com o Dorival. Eu acho que a exigência é muito grande, né? Apesar de estar com uma gordura, né? Que costuma dizer por conta dos títulos recentes, mas... E a torcida até está revoltada sendo o atual campeão da Libertadores, né? Uma coisa meio surreal para nós corintianos. Surreal. Vocês não acham que às vezes a diretoria do Flamengo quer aparecer mais que o Mas isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mais dúvida nenhuma. Sabe por que eu não tenho? É muita soberba. Não é nem o amadorismo deles, assim, mas... Não, é o ego. E aí eles botam os jogadores numa situação complicada. Isso, botaram o Gabigol, brinca com o Marcos Braz, não acontece nada. O Pedro toma 3 tapas, acontece. O Vidal xinga o coisa, o cara dá soco. A gente tem a sonora. Qual a primeira sonora que você quer colocar, Michelete? Então vamos lá, Michelete, monstro sagrado, que machucou o joelho jogando com o filho. Grande Michelete, jogou com o filho de 10 anos, deu estiramento, deu ruptura no ligamento. Coloca o Marcos Braz falando aqui no apito final. Os protestos que vêm da torcida, a gente sempre respeita, desde que sendo sem agressão, enfim, o procedimento normal, o torcedor tem o sentimento dele e a gente tem que sempre respeitar. Em relação ao... Eu não entendi, o que você perguntou em relação ao elenco? O elenco saíram várias notícias, grande parte do elenco já não tem... Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. As notícias que saem, eu não acredito em relação que não tem uma boa relação, eu não acredito. O Sampaoli é um bom treinador, todo mundo sabe, a gente teve um evento que foi um evento fora da curva, um evento que a gente não tem como controlar, mas que o Flamengo, como instituição, tomou atitude, todas as pessoas que são do departamento entenderam isso e a vida seguiu. A gente teve uma vitória contra o Olímpia aqui, em que eu passei na zona mista e eu não fui arguído nem por você, nem por nenhum jornalista em relação a elenco. E depois, num ato subsequente, a gente perdeu o jogo e simplesmente a gente foi eliminado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem que ter muita tranquilidade e calma, mesmo a gente achando e tendo a certeza que não era o que a gente queria em relação a Libertadores na América, só que a gente não pode achar que de uma semana para outra se teve um completo divisão no elenco do Flamengo. Isso não aconteceu e isso aí não era noticiado antes do primeiro jogo contra o Olímpia. Eu acho que é um ambiente que está todo mundo triste, uns mais, outros menos. Quando eu falo uns menos, as pessoas, uns sentem mais, outros sentem menos em relação
a desclassificação. Está todo mundo chateado, uma desclassificação que foi recente, foi há 3 dias atrás. Não pode estar ninguém aqui feliz em relação a isso. O que eu posso falar para vocês é que eu não acho justo, correto, ter ser sistêmico para tudo quanto é lado, em que agora se tem divisão. Eu acho que não é justo, porque há uma semana atrás tinha exatamente os mesmos jornalistas que cobrem o Flamengo e não tinha essa situação sistêmica. Então é só isso. A gente agora, quando os resultados não vêm, as coisas são assim, é a grandeza, não que são assim, mas a grandeza do Flamengo faz isso aqui ficar mais complexo ainda. Tem que ter calma e tranquilidade para se reverter o quadro, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não acreditei em nada que ele falou. Ô, Neto, pode falar. Sabe o que é mais louco? O Marcos Braz, ele acha que o problema começou do soco que o Pedro levou. Não, o atual campeão da Libertadores perdeu logo no início para o poderosíssimo Alcas, que estava disputando a Libertadores pela primeira vez. O Flamengo não tem um padrão tático. O que é o Flamengo hoje dentro de campo? O próprio São Paulo falou, preciso me adaptar aos jogadores. Não começou de hoje. E um preparador físico não agride um atleta porque ficou nervoso de repente. O clima já não estava bom antes, Marcos Braz. Não adianta tentar falar que você não enxerga porque você está tentando mentir para a torcida que lotou o Maracanã hoje, mesmo no momento de crise. E parece que o elenco não entendeu o momento de crise, porque estava todo mundo se arrastando em campo. Ninguém mordeu o São Paulo. Então não é de hoje. Aí ele está tentando contar, Neto, história para carochinha. Só uma observação, Marcos Braz. Eu posso não concordar com muita coisa que ele faz ali no comando, nos bastidores do Flamengo, mas ele ainda coloca a cara a tapa. Pode ser um fanfarrão, mas ele ainda fala. Eu gostaria de ouvir o Landim. O Flamengo passar o ano sem ganhar nada, velho, nem o Carioquinha. Aí é uma coisa, tem que ganhar essa Copa do Brasil de qualquer jeito. Mas eu vou falar, a quantidade de torcedor São Paulino que fala comigo isso, e até rubro-negro, que fala, olha o destino. O Dorival cruzou com o Flamengo nessa situação. Sim. Cara, o que fizeram com o Dorival foi maldade, foi sacanagem, foi falta de vergonha na cara, foi hipocrisia. Os caras demitiram não, né? Não renovaram. E de uma forma sem dar satisfação nenhuma. Eu discordo quando o Flávio diz, o Dorival não tá ligando pra isso. Tá, quem apanha não esquece. E o pior é que quando o negócio estava sendo tramado, quando esse golpe estava sendo tramado, o Dorival ainda estava no clube, jogando, e na expectativa de uma renovação. Por que eu não vou renovar? Eu disputo 2 torneios e ganho os 2, por que eu não vou renovar? E aí ele começa a ouvir um zum, e que o Flamengo vai contratar um outro treinador. Ele estava lá dentro. Olha isso. Lá dentro. Sim. Lá dentro. Isso é informação do Flávio Prado, hein? Que tem um relacionamento com o Dorival. Vou dar fonte. Eu trabalhava aqui na Gazeta, tinha o troféu Mesa Redonda. Melhor treinador do ano. O cara que ganha a Libertadores e a Copa do Brasil. É óbvio. E aí ele tá lá e ele tá incomodado. Conhece o Dorival? Um problema e tal? Não, tal. Tudo bem. Aqui em São Paulo, o Flamengo é campeão. O Campeonato Brasileiro termina dia 13. No dia 15, salvo engano. No dia 15 tá acontecendo o evento. E ele tá, sabe, incomodado. Pô, que coisa estranha, né? O Dorival não é assim. E aí a gente nota que ele tá triste. Aqui nesse evento, alguém chegou pra ele e falou, olha, estão mantendo uma cama de gato em você aí. Aqui nesse evento ele ficou sabendo. 2 dias depois de acabar o campeonato, ele fica sabendo que o Flamengo está contratando um novo técnico. E aí, por mais que você seja tranquilo, você quer vai se informar e fica sabendo que é o Vitor Pereira. Mas peraí, nada contra o Vitor Pereira. Ou seja, ele estava trabalhando normalmente sem ter ideia de que o Flamengo estava contratando o Vitor Pereira, conversando com ele lá. É verdade que o contrato dele era até o final do campeonato. Mas o que acabou dia 13. Vou renovar. Para renovar daqui a pouco. Ou pelo menos vão dizer, não vamos renovar mais, faz parte do jogo. Não, pra ele tá tudo normal. Ele acabou o trabalho dele dia 13, ele vou sair de férias, vou receber os prêmios e tal, não sei o quê. E depois vão me chamar pra renovar. Acho que o cara não pensa, Flávio? O cara vai pensar assim, vou renovar, começo do ano eu vou ter, já de cara logo, vou ter o campeonato estadual pra ganhar mais o título, vou pro Mundial de Clube e a Supercopa. E era o natural. Então botou na mão do Vitor Pereira 4 disputas de título, onde o Dorival trabalhou. Aí ele ganhou a Copa do Brasil pra estar na Supercopa. Então é o natural, Pilado. Ele ganhou a Libertadores pra estar o Mundial. Isso. E ele não tava. Aí ele tá sossegado, sabe aquela coisa? Aí alguém chega pra ele e fala assim, olha, alguma coisa errada. Ele fala, será, né? Não acredita. Você fala, pô, o que eu fiz errado?
E aí ele vai se informar e fica sabendo que é o Vitor Pereira. Nada contra o Vitor Pereira, não é isso. Mas o Vitor Pereira vai embora, porque a sogra tá morrendo, que não sei o que. Não, e o Vitor Pereira perdeu a final da Copa do Brasil pra ele. Também, mas principalmente, o Vitor Pereira tá deixando o Corinthians com lágrimas nos olhos, não é? É todo esse o quadro. Porque a sogra dele não pode ficar, não sei o que e tal. Não, o Vitor Pereira não é possível. Vai. E é o Vitor Pereira. Ou seja, altíssima traição, altíssima sacanagem. Fez algo, oficialmente errado? Não. Tinha direito de fazer. Isso é trairagem, não é o fato de não ter renovado o contrato. Não, é trairagem. Trairagem. Se você chega e fala, ó, o Dorival foi legal, mas ele não quer mais, ele já vinha pra cá, já anunciava, sair do Flamengo, tô no mercado. E mais, o mercado está se movimentando e por causa dessa trairagem, o Dorival nem foi procurado por ninguém. Ele ficou 6 meses desempregado por causa disso. Porque o nível dele é outro. Campeão da Libertadores. Ele perdeu até isso. Quando ele fica assim, ele fala, cara, mas peraí, pra onde eu vou? Ele ficou sem trabalho. Pela trairagem. Eu brincava no programa, Fábio, aqui, no programa eu brincava todo mundo empregado e o cara que ganhou título no ano antes tá desempregado. Porque todo mundo foi cuidar. E ninguém se preocupou em falar com o Dorival, porque o Dorival é técnico do Flamengo. O Flamengo não vai demitir o técnico campeão da Libertadores. Nem foi procurado. Quando a trairagem foi descoberta, ele já não tinha mais espaço para trabalhar. A não ser que ele fosse um time menor e tal. Conclusão, ele fica 6 meses parado também. Agora, vamos lá. Você vê, o Diniz está no Fluminense. Chão, inclusive. Olha bem, o Diniz está no Fluminense. O Diniz do Fluminense, o Barbieri já no Vasco, o Castro no Botafogo. Aqui em São Paulo, Corinthians comeu mosca, podia ter contratado o Dorival. Mas já fechou com o Fernando Lázaro. Se o Flamengo fala que o Lázaro volta da comissão técnica, se tá falando que o Dorival poderia ter pego o Dorival. Sim, mas o Dorival era o técnico do Flamengo. Ou seja, isso quando ele falando, quando ele anunciou o Fernando Lázaro, o Dorival ainda era o técnico do Flamengo. Ele ficou 6 meses sem emprego por causa dessa sacanagem. Além da frustração, né? Essa situação que o Flávio Prado traz aqui, ele é amigo pessoal do Dorival, mostra o quão frouxa é a diretoria do Flamengo. Porque aí é falta de caráter. Você não falar pro cara, você deixar o cara tá ali, ó, vamos lá, porque você já deixa claro, ó, talvez a gente não renove. Isso. Faz aí a tua vida, porque talvez a gente vai atrás de um novo treinador. Mas não, ele avisa o empresário e o cara se coloca no mercado. Ele tá trabalhando e chega por meio de outras pessoas que o Flamengo já tá procurando um treinador e que tá praticamente certo com o Vitor Pereira. E aí é o que eu falo, aí essa diretoria do Flamengo, pela frouxidão que teve, ela merece essas vergonhas que a gente vai listar aqui. Porque o Dorival, que hoje representa o São Paulo, ele viu esse Flamengo que sacaneou ele, perdendo semifinal de Mundial para o Hilal, que ele levou esse Flamengo para esse campeonato e passou papelão, perdeu. Perdendo de 4 pro Fluminense na final do Campeonato Carioca. Perdendo pro Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, que também foi ele que levou. Porque ele foi campeão da Libertadores. Perdeu no Maracanã. Perdendo a Supercopa do Brasil, que ele também levou. Palmeiras. Porque ele ganhou a Copa do Brasil. E agora vendo esse papelão contra o Olímpia do Paraguai, né, que até usado em pré-eleição eu fui. Olha que fase a minha. Mas pelo menos isso é bom, né? Somos assistidos até no Paraguai. Repete aí, repete. Vamos lá, eu falo. Vai, você faz o sorteio. Eu tô aqui, eu tô prestando atenção, vai, divide a tela, Kaique, Vampeta, e eu tô aqui, dá pra dividir a tela? Ó, eu e velho Vamp, o Vamp tá vendo o sorteio, eu tô aqui, ó. Eu sou sorteio. Vai. Olímpia do Paraguai. Não. Primeiro você tem que falar Flamengo. Flamengo. E agora, hein? Flamengo, hein? Flamengo vai pegar quem, hein? Vai pegar quem? Tá olha aí. Tá saindo sorteio. Olímpia do Paraguai. Olímpia! Flamengo já tá nas quartas de finais da Libertadores. Foi assim. Virou meme, mas eu tava certo. Eu só vi isso com o diretor do Corinthians, falou que o Guarani do Paraguai já era, lembra? Mas era eu que tava certo. Não, ninguém te contestou. A bem da verdade, ninguém te contestou. Ninguém contestou. Nada. Ninguém. Todo mundo concordou, mas aceito, tem que virar chacota. Claro. Se eu quis falar, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas quem pegou bem, você mesmo. Vamos supor, quando começou o campeonato. Começou o campeonato nacional, todo mundo aqui, quem vai cair? Botafogo. Também. Ninguém defendeu. Agora, essa diretoria do Flamengo, pela forma como ela agiu, principalmente com o Dorival, merece, Piperno, esse fracasso que está sendo o ano do Flamengo por enquanto? Não, claro, ela errou muito, jogou pra torcida muitas e muitas vezes. Aí você começa a olhar o Flamengo, né? Então,
critica lá o goleiro, critica o lateral direito às vezes e tal. Quer dizer, o Flamengo traz um monte de goleiro, o Rossi tá aí, tá esquentando o banco. O Santos teve uma má fase, tá aí esquentando o banco. Então, se o Santos não serve, gastaram dinheiro errado. Se o menino não serve, o São Paulo tá errado porque ele tem o Rossi. E a direção vai bancando esses projetos curtos aí, tudo técnico, sabe? O Flamengo parece um fast food da bola, quer dizer, fica um pouquinho, Meu Deus, fica um outro pouquinho, cai. Agora, só não mexe na turma de 2019. Aí são vacas sagradas, conquistadas. As vacas de velho. Vai vaca de novo. Vale nomes, amigo. Você tá falando do quarteto? O sexto. Porque a turma de. Ele acabou de falar. A turma de 2019, principalmente, é o quarteto. Jogou Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. O Everton Ribeiro tem Gerson, né, também. tem direito a ter lugar cativo no Flamengo? Não. O que o Felipe faz em campo quando o outro lateral do Flamengo é o melhor do Brasil? Quer dizer, você pega, por exemplo, o Gerson, um dia que ele não tá mal no jogo, tem também que ter vaga cativa e ficar até o fim do jogo? Não. Então tem que mexer, tem que ter coragem. Agora, não tem coragem porque também é refém dessa turma. Então tem que começar a reformulação e arruma um técnico que vai lá, se abraça esses caras todos e morre contra o Olímpia junto com eles. Eu acho que merece, tá? Eu acho que merece, pela sacanagem que houve, pela forma como eles vêm agindo há muito tempo, é o que eu falo, que aí quando eu critico, mas os caras ganharam tudo, minha mãe ganharia com 1 bilhão e 500 milhões de reais, pô. 1 bilhão e 500 milhões de reais, é a mesma coisa que o príncipe lá da Arábia Saudita. Se ele começar a contratar todo mundo lá pro time dele, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Agora, o Flamengo coleciona também vergonhas com essa diretoria, é bom a gente deixar claro. Coleciona também vergonhas. Flamengo há muito tempo que não chega ali para brigar pelo Campeonato Brasileiro, agora já está se distanciando de novo. Flamengo perdeu de 3-0 pro Atlético Paranaense do Valentim na Copa do Brasil. Flamengo foi eliminado pelo Racing nas oitavas de final de Libertadores, que tem um orçamento muito menor que o do Flamengo. 4 Libertadores. Foi eliminado pelo Olímpia, que tem um orçamento muito menor. 4 Libertadores. Várias vergonhas também. Em 4 Libertadores, o Flamengo morre 2 vezes nas oitavas. O Flamengo ganhou um título, a verdade, ano passado, um vice contra o Palmeiras, mas nas últimas 4, o Flamengo morreu 2 vezes nas oitavas. Como é que pode isso com o orçamento dele? Uma coisa, final da Libertadores e do Maracanã, né? Praia do Flamengo, né, cara? Pô, é a casa do Flamengo. Eu fui chacota de novo falando, o Flamengo não tem casa. Claro que tem. Maracanã é a casa do Flamengo, como é a casa do Fluminense também. Pô, Maracanã, lotado com a torcida do Flamengo, é a casa do Flamengo. E o Flamengo podia jogar uma desgraça de uma final de Libertadores. Isso que eu quero ouvir. No Maracanã. Contra o... E jogou fora. E jogou fora. Em que o Flamengo conseguiu arrancar o empate com o São Paulo na reta final. Wallace, dá pra gente dizer que foi mais do mesmo do Flamengo que a gente tem visto? Boa noite. Boa noite. Mais do mesmo do Flamengo, mas é um jogo que é curioso, né? Porque ele expõe 2 lados muito importantes dessa relação do Flamengo em 2023. O primeiro, o Flamengo segue a mesma coisa, né? Como um hectare no meio de campo, espaço para você, o Douglas que gosta de churrasco, dá para fazer um churrasco para um bairro no meio de campo do Flamengo. E do outro lado, um time reserva do São Paulo treinado por Dorival Júnior com conceito de futebol. E hoje, a gente falava aqui antes de começar o programa, a gente tem um time de futebol bem treinado contra um bando, que é o time do Flamengo hoje. Que somado ao fato de ser um bando, o time do Flamengo hoje, tecnicamente, alguns jogadores estão bem abaixo. E isso complica ainda mais. Acho que o empate veio de alguma forma, Formiga, na questão individual, num erro também, né? Num pênalti, que eu acho que se não tivesse sido marcado no campo, o VAR não daria. Mas como foi marcado no campo, acho que o VAR também não chama. Mas acho que é muito no individual que o Flamengo tem conseguido algumas coisas na temporada. Boa noite. Boa noite. E acho que também vai num convite que o São Paulo fez ao povoe o campo aqui, e a bola passeando a área toda hora, em algum momento ia gerar um desconforto. Você vive no risco. E quando você vive no risco diante de vários jogadores talentosos, uma hora um vai dar um come em alguém e vai tomar um pênalti, que pode não ser claríssimo, mas na minha visão, acho que a gente aqui concorda que o toque ele existe, eu acho que ele é passível de ser marcado. Então, assim, é um risco que o São Paulo escolheu correr
Poderia até ter matado o jogo, ter feito 2-0, poderia, ficou jogando em transição. Acho que o Dorival, nas trocas, foi bem. Uma solução que ele tentou ali, curiosa até para o Rames de falso 9, né? Fazendo um papel central e gerando espaço para outros nomes. Inclusive, gerou espaço para o Luan em velocidade, perder talvez a grande chance do que seria o 2-0. E só pegando o gancho do que falou o Wallace, quando você fala do conceito de futebol, e do outro lado, quando você tem um conceito mal aplicado, e aí é um time com um hectare, é um time com espaçamento, é um time que nós consideramos mal treinado, este time mal treinado faz jogadores correrem errado, se desgastarem muito e muitas vezes parecerem perdidos. Todo esse cenário leva o torcedor até, para mim, a falsa percepção, que é cômoda, é uma muleta do faltou vontade, do faltou raça. Você detectar se o jogador está correndo mais ou menos, hoje é mole. Ninguém dá migué. Hoje, se o cara terminar o jogo correndo 6 quilômetros, o treinador vai saber. E ele vai saber, cara, pô, no treino tu corre 10. Tu me mete 6 km hoje no jogo. Miguel, os caras sabem. Não tem como dizer que o jogador tá... Eu não senti falta de vontade. A indolência que talvez alguns olhem pro time do Flamengo, a desconexão em alguns momentos, para mim, ela é muito mais conceitual do que motivacional. E mesmo que nós consideremos, e o torcedor queira considerar, que nesse momento o problema do Flamengo é vontade, ou querência, ou tesão, morre para mim também no treinador. Para mim também estoura nele. Porque suponhamos que o torcedor tenha razão. Se um grupo inteiro está desmotivado, o treinador tem um trabalho péssimo de gestão de motivação. Porque quando o time está muito motivado, a gente bate palma pro treinador. Não precisa nem treinador, na verdade. E eu acho que é um dos méritos, por exemplo, do Dorival. Cansamos de falar isso de outros, né? Do Ancelotti, do Guardiola. Agora a gente entrou nessa conversa porque um grande desafio de pegar um time multicampeão é manter todo mundo no talo. E ele mantém. O Abel faz isso no Palmeiras. E todo mundo bate palma. Se nós consideramos que o excesso de vontade, no bom sentido, e de motivação é mérito do treinador, se por acaso isso falta em algum momento, também é demérito do treinador. Então, assim, a gente pode dar várias voltas, mas para mim o problema vai ter nome e sobrenome, Jorge Sampaoli. Seja ele tático ou motivacional, mas eu estou tirando aqui esse queremos raça da história, que eu acho uma muleta. Não acho que esse seja o problema do Flamengo. O problema do Flamengo é que ele é um time mal treinado, e o trabalho tem uma assinatura do Sampaoli. E aí acho que hoje, Douglas, olhando para os dois lados, ficou o resultado ruim para todo mundo, né? Porque o São Paulo entra com um time reserva, né? Bastante modificado, enfim, que tinha o Lucas, depois entra o Rames, então tem alguns nomes importantes, né? Mas aí você tá vencendo até o finalzinho. Ah, que delícia! Aí você toma um empate. Aí você já não pensa mais, que delícia. E o Flamengo, assim, meio que se salva, mas ao mesmo tempo você empatar em casa não é bom, né? Contra o reserva de São Paulo. Boa noite. Boa noite. É que você joga contra o reserva, aí existe a cobrança, né? Flamengo completo e tal. Né? Conseguiu achar o pênalti no final, mas, como o Formiga falou, é desorganizado. Isso para quarta-feira pesa, né? Você acaba perdendo a sua confiança. Pro São Paulo talvez seja melhor, assim, mas pro Flamengo eu acho que é mais complicado pelo fato de você empatar em casa, quase uma derrota também, né? Pensando no jogo de quarta, além da vantagem. Mas eu acho que pro Flamengo é pior. Se o Flamengo jogar desse jeito quarta-feira, acho que não classifica, não. Eu tenho poucas dúvidas disso. Sabe o que chama a atenção? Porque eu acho que o resultado é grande, né? Fosse 1-0, eu acho que corria risco. Mesmo assim, o Flamengo, rapidinho, só pra... O Flamengo tem uma questão que é o seguinte: a gente não consegue nem analisar se o Flamengo joga bem ou mal. O Flamengo não compete. O Flamengo tem uma dificuldade razoável, assim. Mas o ponto que as pessoas, eu acho que falam da raça é muito nesse sentido do não compete. Mas eu tô um pouco com Formiga nesse ponto. Porque o Flamengo não compete por desorganização. É isso. Eu diria que é 90% desorganização e 10%... Eu concordo que aí você corre errado o jogo. Eu concordo que mas eu acho que também tem uma... Eu já falei sobre isso aqui na quinta-feira. Pra mim, a sensação é que falta um senso de urgência. Mas vamos pegar um exemplo. Pra resolver as coisas. As coisas não estão indo na base da organização. Concordamos todos.
a gente vai ter que resolver de alguma forma. Mas eu acho que tem um Porque a ponto... gente tá aqui dentro do campo e a gente vai ter que ganhar eu não acho que hoje de algum jeito. Eu não acho que hoje faltou senso de urgência. O Flamengo, inclusive, em alguns momentos foi até afobado. E aí eu vou pegar um exemplo de um cara que eu acho que até um dia desse, quando não tinha crise, não tinha nada, não se falava dele como um problema, pelo contrário, era talvez o jogador mais constante da temporada, Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas hoje talvez tenha feito a pior partida dele no ano pelo Flamengo. Com certeza. Você acha que faltou vontade ao Ayrton Lucas? Não, ele correu muito no jogo, só que ele correu em vários momentos errado, deu tapa errado para tentar ir para X1 e em vários momentos tomou bola nas costas. Você pega outros, assim, Vitor Hugo, é um cara que não é titular absoluto. Você acha que o problema do Vitor Hugo no jogo é falta de vontade? Hoje, você teve mudanças importantes até na escalação, porque você tem as saídas de Jefferson e Everton Ribeiro, que eu acho que em algum momento elas iam acontecer. Você acha que os caras que herdaram essa vaga, por exemplo, o Alan e o Thiago Maia, o problema deles é falta de vontade? É claro que não é. É claro que não é. O Bruno Henrique, ninguém hoje reclamou do Bruno Henrique, como não tem reclamado, ele fica à parte dessa discussão. Por quê? Porque o Bruno Henrique, ele tem outro roteiro, né? O Bruno Henrique é o cara que estava fora, ficou um tempão indo no Maracanã como um cara que estava machucado, voltou e voltou bem. Então, assim, no fundo, é resultado e escolhas do torcedor. Ele olha para nomes que não se expõe menos. O Bruno Henrique não é um nome polêmico. O Bruno Henrique não é um nome que dá a cara. O Bruno Henrique dificilmente ele vai entrar num viés de conflito com o torcedor. Diferentemente, por exemplo, o Gabriel ouviu um monte depois da eliminação. Tudo bem, o Gerson mas ouviu um monte. O Felipe Luiz ouviu e o Felipe Luiz não é esse cara que se expõe desse jeito Só que também. o Felipe Luiz é uma grife mundial. O Felipe Luiz também é uma muleta de argumento, porque é um cara que corre menos que os outros e em boa fase ou em má fase sempre jogou da mesma forma. Sim. O Felipe Luiz, numa atuação de gala, ele vai no trote. Numa atuação ruim, ele vai no trote. Só que quando tem a atuação de gala, é o corre certo. Na derrota, é o cansado. E isso aqui me dá nos nervos. É a muleta que interessa. Nessa hora aqui, em que eu tenho que me apegar? Eu acho muleta também. Quando é muito mais profundo e numa coisa que é completamente desconectada do ponto de vista tático. As ideias do Sampaoli, a gente disse quando ele foi contratado, elas não são tão distantes da do Vitor Pereira. Tem coisas que o Vitor Pereira pensa de futebol que o Sampaoli também pensa. Porque é o tipo da coisa que eu sempre falei e que às vezes as pessoas, animados por um resultado inesperado, por uma virada nos minutos finais, tá? Como foi o caso do Flamengo e Atlético Mineiro, gente. Quando deu depois aquela lambança toda com o Pedro. Naquele jogo, o Flamengo ganhou por 2-1, e eu até entendo que a torcida tenha saído satisfeita, tenha ido dormir feliz da vida. Afinal de contas, o Flamengo perdia por 1-0 e em 2 lances do Arrascaeta virou para 2-1. Mas com cabeça fria, não se podia achar que aquela foi uma grande atuação do Flamengo. Como não foram grandes, a maioria daquelas partidas da série de 8 jogos invictos, que as pessoas enchiam a boca, os fechados com o Sampaoli enchiam a boca para dizer 8 jogos invictos. Aí você ia ver dentro desses outros jogos, tinha empate com o Nublense, tinha coisas medonhas. E até algumas vitórias imerecidas. Claro que o torcedor não está nem aí se a vitória é merecida ou não, ele quer ganhar. Mas, cara, era se iludir demais com aquela sequenciazinha de vencibilidade, com o time do São Paulo não jogando bolhufas. Gente, eu sei que parece presunçoso da minha parte, já que eu sempre defendi que essa contratação era um desastre. Mas a verdade é que quem quis ver direito percebeu logo que o Sampaoli era o engodo que eu falava. O Flamengo do Sampaoli, ele completou 31 jogos hoje. 31 jogos e 31 escalações diferentes. Como é que ele quer que esse time tenha entrosamento? Ah, não, mas ele mexe só em 2, 3 posições. É o bastante. É o bastante. Uma coisa é você rodar o elenco tendo um time titular definido. O cara sabe qual é o time titular. Aí, num determinado jogo, por causa da característica do adversário, ou nas vésperas de uma partida importante da outra competição, você poupa alguma coisa, mas você sabe quem é o time titular. Alguém pode dizer
em sã consciência, qual é o time titular do São Paulo? Sabe por que não pode dizer? Porque nem ele sabe. Nem ele sabe. Ele é um técnico caótico, eu sempre disse isso. Gente, basta ver a passagem dele pelo Santos e pelo Atlético Mineiro. Ele fica enchendo o saco da diretoria para contratar jogador e simplesmente depois esquece desses jogadores. Está aí o Luiz Araújo, que veio e que não começou um jogo como titular, se tanto. Nem sequer é uma opção que diz assim, não, botou no intervalo. Não, o Luiz Araújo só entra na bacia das almas. Então, amigos, olha, a mim não está surpreendendo nada disso. E eu digo isso com tristeza, porque eu gostaria de estar sendo surpreendido no sentido oposto, ou seja, no sentido positivo, que o São Paulo estivesse fazendo um grande trabalho. Mas não é verdade. Não é verdade, gente. Não adianta se iludir. Eu até entendo, vou fazer uma concessão aos flanelinhas. Eu até entendo que muita gente defenda o trabalho dele por querer que haja uma continuidade de um treinador, coisa que nunca aconteceu na gestão Landim. Nunca um técnico que começou um ano terminou esse mesmo ano. Nenhum. Rigorosamente nenhum. Então, eu até entendo, claro que isso aí é o ideal quando se consegue, mas isso é o ideal quando você tem um Vojvoda, ou você tem um Abel Ferreira, que ano após ano faz um bom trabalho, se renova, o time, você vê o time ficar melhor, evoluir. Tirando a época do Jesus, que infelizmente foi interrompida daquela forma, e a do Dorival, que foi interrompida estupidamente por causa de 6 jogos que não valiam rigorosamente mais nada. O que a gente vê é que o Flamengo vai, esse ano, para a sua terceira troca de técnico. Sim, porque ninguém se iluda, gente. O São Paulo já caiu. O Flamengo só não decidiu ainda quando. Deve estar aquele blá, blá, blá todo de quem será o substituto. Imagina, tem gente que fala no Rogério Ceni. A volta do Rogério Ceni equivaleria para o Flamengo o mesmo que a volta do Dunga para a seleção brasileira. Vocês lembram quando o Gilmar Rinaldi apareceu de novo com o Dunga na seleção? Que foi com aquele nacional. E deu no que deu, uma vergonha. Acabou tendo que demitir, porque levava surras nas eliminatórias e nas Copas Américas. Enfim. Beber uma aguinha aqui antes do uísque, porque a garganta está seca. Mas, enfim, a volta do Rogério Ceni representará isso também. Porque ele é um técnico que também não deu certo no Flamengo. Aliás, ele não deu certo em lugar nenhum. A diferença é que no Flamengo ele ganhou um grande título, que foi o Campeonato Brasileiro. É fato, ele ganhou. Na verdade, não foi ele que ganhou. Foi o Corinthians que ganhou para ele, depois que ele perdeu o título no Morumbi para o São Paulo. Mas aí o Cássio fechou o gol do Corinthians contra o Internacional. A bola que entrou, faltando 3 minutos para acabar, para a sorte do Flamengo, o Edenilson estava impedido. E o Flamengo foi campeão, apesar do Rogério Ceni. Então, trazer o Rogério Ceni de novo vai ser a terceira cagada dessa direção no mesmo ano. Porque ela já fez 2, né? Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Então, eu fico muito impressionado, sabe? De que eu vejo agora, voltando àquela história, de que eu entendo muita gente que defende o Sampaoli para querer defender a ideia de um trabalho constante de um treinador, eu entendo. Só que depois que você diagnostica que a coisa não vai para frente, é inaceitável manter. É inaceitável. Alguém acha que se o Vitor Pereira, depois de perder 5 taças, Supercopa do Brasil, Mundial Interclubes, que não foi nem a final, Copa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Ele perdeu as 5 taças que ele disputou. Tudo bem que eram 4 títulos importantes, não vou considerar a Taça Guanabara. Mas ele perdeu tudo. Alguém acha que se ele tivesse sido mantido, ele estaria fazendo um bom trabalho? É óbvio que não. Até porque existe uma coisa
que eu até quero, como é que se diz, mostrar um detalhe aqui que aconteceu na transmissão, a pergunta que foi feita ao São Paulo, que é definitiva, que é o ambiente. O São Paulo está destruído. Está destruído. Eu vou ler para vocês, eu não posso dizer quem foi que me passou isso, mas eu garanto a vocês que é um cara super, como é que se diz, bem informado no Flamengo. É aqueles que eu chamava de raposa felpuda do Flamengo. Ele me mandou a seguinte mensagem. Tá feia a coisa no mais querido, Renatão. PQP. Ambiente destruído. Bom, esse cara, ele sabe muito de Flamengo, não é pouco, não. Sabe muito de Flamengo. Ele vive o dia a dia do Flamengo. Então, na hora que esse cara diz que o ambiente está destruído, é porque está destruído mesmo. Inclusive porque ele não é um cara daqueles, vamos assim dizer, sensacionalistas, que gosta de incendiar o clube, que está lá dentro e aproveita para incendiar. Não é o caso. Essa mensagem dele para mim é quase que um lamento. Entendeu? Dizendo, cara, está destruído, acabou. E aí eu vou me reportar em seguida. Só um minutinho, gente, só um minutinho que eu preciso abrir uma coisa aqui que eu não quero deixar de ter. Já começou a entrevista do São Paulo, mas eu não vou botar ela agora, não. Eu não sei nem se vou botar, sinceramente. Não sei nem se tem alguma coisa para falar para a torcida do Flamengo agora, mas, por enquanto, só cravar ela aqui. Vamos continuar, então. Então, cara, essa informação, que é muito quente, repito, é uma raposa felpudíssima lá da Gávea, não é nem do Ninho do Urubu. É um cara que vive os bastidores políticos e que sabe do que passa no Ninho do Urubu, porque também vai lá. Bom, isso aí acontece o seguinte, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui o que houve. Antes do jogo de hoje, a repórter do Premier, não, a menina da Globo, perdão, a entrevista era a menina da Globo. E quem fez esse post foi o Paparazzo Rubro-Negro. E eu vou dividir ele com vocês aqui. E pode ser que algumas pessoas não gostem do Paparazzo, mas nesse caso ele apenas está repetindo o que a menina perguntou e o que ele falou. Então vamos lá, olha aqui. Está aí para vocês verem e eu vou ler para vocês aqui. Em resposta à repórter da Globo, Jorge Sampaoli não desmentiu a dificuldade de relacionamento com os jogadores do Flamengo. Eu tenho que resolver as coisas dentro de campo. Fora de campo, não interessa. Gente, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Como é que um treinador, que é, antes de mais nada, um gestor de pessoas, de um grupo de pessoas, de um elenco, no caso do futebol, como é que um treinador admite publicamente que ele não consegue isso? Ele diz, não, meu problema é dentro de campo só. Não, São Paulo, sua besta quadrada. Não é só dentro de campo, não. Se você não ganhar o pessoal do campo, se o ambiente do clube não for bom, não adianta você ser o Guardiola. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo, foi isso daí. A imprensa esportiva detonando aí o técnico Jorge Sampaoli. Vamos ver o que vai acontecer na partida contra o Grêmio, nessa quarta-feira, que pode ser definitiva para o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui, muito bom dia, grande abraço, deixe o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.